Oi, nono ano, tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos terminar a apostila 2 com a correção das atividades da semana passada. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando aqui as folhas para que vocês possam ir pausando o vídeo e conferindo as respostas, ok? Então, vamos lá. Começa na página 74. Então, nós vamos da página 74 até a página 80, certinho? Então, essa aqui é a página 74. Aqui, exercícios A, B e C, para vocês pausarem, conferirem suas respostas. Vou continuar rolando. O exercício 2, que ele pedia para reescrever as frases, formando um só período e empregando a conjunção adverbial, né, que mantém a relação que ele estava pedindo dentro do parênteses. Então, nós temos duas frases. Ele queria que formasse um só período, quer dizer, uma frase apenas. Então, nós temos que eliminar o ponto final, colocar uma conjunção, olha aqui, que dê o sentido do que foi pedido dentro do parênteses, ok? Então, às vezes, algumas modificações são feitas. Na letra A, por exemplo, ele, né, só para ser mais breve, ele começou aqui, estão se esgotando, ou seja, os recursos naturais estão se esgotando. Vamos indicar a causa, o motivo, porque não há utilização, tá bom? E continua a frase até terminar. A letra B, relação de concessão, de oposição, né? Então, aqui vocês vão observar que a conjunção, nesse caso, veio para o início da frase, o verbo acaba tendo modificações, o jovem tem certeza. Aqui, embora tenha certeza, olha que o tem, nós tivemos que mudar para tenha, e também, para não ficar repetindo o jovem, ele vai ficar apenas uma vez na frase. Na primeira, não foi necessário colocar. Embora tenha certeza de seus sentimentos, elimina o ponto final, coloca vírgula. O jovem não se sente seguro, aí é só terminar, ok? Olha a letra C. Os jovens devem praticar atividades esportivas. É para indicar relação de finalidade. Então, para que eles têm que fazer isso? Olha a conjunção que fica bacana, uma locução conjuntiva. Os jovens devem praticar atividades esportivas para que tenham uma vida mais saudável. Então, olha só, some o eles, o verbo muda novamente, o terão modifica para tenham, ok? A letra D, ideia de proporção. Então, a atmosfera do planeta está sendo alterada, some, tira o ponto final, à medida que, ou à proporção que, os gases emitidos pelas indústrias e termina, certo? A letra E, novamente, ideia de oposição. Então, vocês vão perceber isso. O ponto final some, porque ele quer um só período, uma única frase, ok? E atenção aos tempos verbais. Aqui, olha, embora ou ainda que o estado de saúde do paciente é grave, olha que o vai mudar para seja. Então, embora o estado de saúde do paciente seja grave, vírgula, continua, os médicos dizem que ele pode melhorar, tá bom? Ideia de condição,
Olha o C. Essa aqui teve que fazer uma alteração na ordem da frase. E a G, que é bem tranquilinha, né, para dar relação de causa, o porquê. Não poderemos montar o acampamento porque está chovendo forte. Certo? Então, nesse exercício número 2, atenção às conjunções, eliminar os pontos finais para formar uma única frase e fazer a adequação com o tempo verbal. Em algumas frases, precisou mudar, né, o verbo. A 3 aqui para vocês conferirem, é muito tranquilinho esse exercício, tá? Pessoal, eu estou passando rapidinho, e a não ser que seja muito complicado, ok? Então, vamos combinar o seguinte, se alguém ficar com alguma dúvida, podem no privado me chamar, perguntar, mandar áudio para mim, que eu esclareço a dúvida, tudo bem? Continuando o exercício 3, aqui embaixo. E agora, o exercício 4. O exercício 4 é parecido com o exercício 2. Então, ele deu um exemplo de como vocês deveriam fazer. O que vocês vão perceber, então? Que o mas, ele vai sumir da oração. Por isso que eu fui colocando um X em cima, ó. Ele vai ser retirado, né? E nós vamos usar uma conjunção de oração subordinada que vai manter o mesmo sentido. E assim como no exercício 2, vocês vão perceber que o verbo também vai mudar. Então, as novas propostas do governo foram aprovadas na Câmara, mas não passaram no Senado. Olha o que aconteceu. O mas some. Aqui poderia ser embora, e olha o foram aprovadas, vai virar tenham sido aprovadas. Então, embora tenham sido aprovadas na Câmara, ou ainda que tenham sido aprovadas na Câmara, vírgula, as novas propostas do governo não passaram no Senado. Tá vendo que houve uma modificação? Partes que estavam aqui na primeira parte da frase passaram para a segunda parte, tudo bem? Olha a letra B. A população de Londres ficou assustada com o ataque de terroristas ao metrô, mas não deixou de utilizar esse meio de transporte. Nós vamos sumir com o mas, usar o embora, o ainda que, ou então o por mais que. E o verbo, né, que eu fui fazendo essas setinhas para mostrar a mudança que eles sofreram. Então, embora a população de Londres tenha ficado assustada com o ataque de terroristas ao metrô, vírgula, não deixou de utilizar esse meio de transporte. Poderia ser o ainda que a população de Londres, ou por mais que a população de Londres, a barra que indicar que, né, poderia ser mais de uma possibilidade. E aí vocês vão observando, né, as outras letras, sempre o mesmo sistema. A modificação no tempo do verbo, o mas é retirado da frase e as conjunções que são usadas em períodos compostos por subordinação. Aqui também tem duas possibilidades, ainda que os grandes maremotos dos últimos tempos tenham causado, causaram, vai virar, tenham causado prejuízos, vírgula, tiro mas, continua, não impediram a ida de turistas. Tá vendo? Essa aqui não precisou mexer na ordem. O que mudou foi o verbal, põe a vírgula sem o mas e continua. Porque a ideia do mas agora está aqui no início da frase, né? E isso está acontecendo com todas. Ah lá, olha. Embora a emissão de gases poluentes aumenta, não. Venha aumentando, ou então aumente, pode ser um dos dois. No lugar de aumentar no planeta, vírgula, tira o mas, joga ele fora. Os Estados Unidos se recusam e é só terminar, tá bom?
Da mesma forma, é o que acontece na letra E. E estamos acabando agora, ó, exercício 5, a tirinha, né? Aqui envolve mais questão de interpretação. Então, aí tá com vocês. Não vou comentar muito não, porque tá simples. Vocês já estão bem grandinhos, né, pessoal? Para ficar comentando certas coisas aqui, certos tipos de questões que são mais tranquilas. A letra C também é a questão de interpretação. E a D muito tranquilinha. Olha isso, quanto mais eu penso, mais eu fico com vergonha. É uma relação de proporção. O tanto que aumenta de pensamento é o tanto que aumenta de vergonha. Então, né, é uma relação de aumento proporcional, né? Isso aqui seria oração subordinada adverbial proporcional. A 6 também é interpretação. Então, eu estou rolando. Vocês vão pausar o vídeo, porque se ficou a questão em branco ou precisa apagar e corrigir, pausa o vídeo. Hora que terminar, coloque ele seguir. Exercício 7. Tem A e B. Então, a A, no primeiro quadrinho, eu sou um homem de poucas palavras. E depois vinha, se você lesse mais, teria um vocabulário melhor. Qual é a oração que estabelece a condição? Lembra que eu expliquei em um dos vídeos? Ideia de condição, ela fica muito clara por meio do uso da conjunção se, né? Então, se você lesse mais. Olha a ideia de condição. Para você ter um vocabulário melhor, qual é a condição? Ler mais. Então, ele perguntou qual é a oração. Se você lesse mais. Essa foi a oração que estabeleceu o sentido de condição. A 6. Ao estabelecer tal condição, Haroldo interpreta a ideia de poucas palavras como, né, condição de pessoa que tem preguiça de ler. 8. A 8 é muito tranquilinha também. É para olhar no primeiro quadrinho. O Charlie Brown quer orientar a conduta do Snoopy. Né? Qual é o elemento de coesão, quer dizer, de ligação? Qual é a palavrinha que liga e que indica contrariedade, ou seja, a ideia de oposição? Então, é o primeiro quadrinho, na hora que o Charlie Brown fala, detesto dizer, mas... Então, o mas é a palavrinha que nos dá a ideia de contrariedade. A B, no segundo quadrinho, Charlie Brown apresenta argumentos para convencer o Snoopy. Né? Então, aí vem, transcreva da fala a oração que indica condição. De novo, se alguém der uma rebatida tripla, tá vendo? É o segundo quadrinho. Olha aqui o C, para mostrar a ideia de condição. E eu havia pedido para fazer até o exercício 9, né, pessoal? Que é esse aqui. Então, esse é um exercício sobre orações reduzidas. Então, nós temos aqui, olha no exemplo. Essa primeira é uma oração desenvolvida. Né? Aqui tem um exemplo de como era para fazer. A oração desenvolvida, ela tem a conjunção. Olha o quando, que dá a ideia de tempo. Quando nós reduzimos, nós tiramos a conjunção e o verbo, olha o relembrava. O verbo nós podemos colocar ele no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Olha no que aconteceu aqui. O quando sumiu, aqui e aqui. E o relembrava, nessa primeira possibilidade de resposta, o relembrava, ó, ficou no infinitivo. Relembrar.
infinitivo, ar, ir. E na segunda, ele usou no gerúndio, ando, indo. Então, ó, há duas possibilidades de resposta para, ó, a questão. Então, aqui é como se fosse o exercício, a primeira, e as duas possibilidades de resposta. Agora, vamos ver isso aqui, ó. Aqui também ele colocou, às vezes, tem como ter duas possibilidades, às vezes uma só. Se as testemunhas forem ouvidas, certamente, nananana. O que a gente tem? Olha a conjunção, o se. O se vai sumir. Então, se as testemunhas forem ouvidas, o que a gente vai mexer também? O verbo, olha, forem ouvidas, é uma locução verbal. Aqui, ele usou no particípio, ouvidas, aduído, lembram? Ouída no feminino, né? Ouvidas as testemunhas, vírgula, é só continuar, certamente, nananana. Ou outra possibilidade, no gerúndio, ouvindo as testemunhas. Então, ó, pode ser, nesse caso, particípio ou no gerúndio. Ah lá, ó, e a conjunção jogou ela fora, eliminou. Olha a letra B. Depois que os jornais publicaram a foto de sua prisão, vírgula. Sempre depois da vírgula aqui, ó, vai continuar igual. Então, a gente tem o depois, que é a conjunção que indica tempo, depois que. O que vai fazer com ela? Ó, vai sumir, vai eliminar o depois que. Então, publicadas as fotos de sua prisão pelos jornais, aqui houve uma modificação, vírgula, ele não quis, porque publicadas os jornais não dá certo. As fotos aqui foram publicadas. Então, por isso que fica publicadas as fotos. E por quem que elas foram publicadas? Pelos jornais. Aqui, olha, foi usado o verbo no particípio, aduído, né? Ou ada. Sempre, quando eu falo ado, poderia ser ada no final. Publicado, publicada. Tá bom, pessoal? Então, olha, o publicaram virou publicadas. Mesmo que consiga abafar o escândalo, a empresa deverá se esforçar. Olha a conjunção, o mesmo que, né? Deixa eu riscar ele, ó. Vai ser eliminado. Mesmo que consiga abafar o escândalo. Então, o que a gente vai ver também? Vai modificar o verbo. Na verdade, né, pessoal, o que a gente está observando aqui? Nesse caso, só o que sumiu? O mesmo vai precisar dele. Ele faz parte aqui como locução conjuntiva, mas o que na íntegra é a conjunção é o que. Estou riscando ele aqui, ó, rabiscando. Ele é que, como a ideia de conjunção está nele, ele é que vai sumir. Então, mesmo conseguindo abafar o escândalo, olha que o consiga, nós colocamos ele no gerúndio, ando, indo. Então, mesmo conseguindo abafar o caso, e o que sumiu, certo? A oração ficou reduzida. E a última, a torcida não perdoou o jogador porque ele perdeu o pênalti. Agora, a gente tem o porquê. O porquê é a conjunção. Esse porquê é que nós vamos tirar ele para a oração reduzir. Então, a torcida não perdoou o jogador. O começo é igualzinho, até jogador. A torcida não perdoou o jogador por ele ter perdido o pênalti. Olha só, o porquê some e vai ficar por ele e o perdeu. Perdeu, esse lê não era para ter saído, tá? É só o perdeu. O perdeu vai virar ter perdido. Olha só,
particípio aduído. Tudo bem? Então, nesse exercício, nós tínhamos a oração desenvolvida, ele deu todas as orações desenvolvidas, e aí pediu para reduzir. Certinho, gente? Então, confiram direitinho. Beijo, tchau, tchau.